Bom dia, comunidade querida do canal Paz e Bem. Eu sou Mauro Lopes, a alegria de estar ao lado do monge Marcelo Barros nessa sexta-feira, 28 de outubro de 2022, 2 dias para as eleições mais importantes da história do país. Marcelo, como está você? Mauro, bom dia, pessoal bom dessa comunidade, gente Legal. amiga, o carinho todo meu para vocês. Uma alegria muito grande estar com vocês hoje, nesta sexta-feira de manhã. Isso. Esse programa foi gravado, né? Afinal, sexta-feira, às 6 horas da manhã, estou trabalhando lá na Posta TV Fórum. O Marcelo também está cheio das atividades dele, logo cedinho. Mas você pode comentar, né? Os comentários no chat estão liberados, né? Convido cada pessoa que está aqui a inscrever-se no canal, curtir essa transmissão, dar like nessa transmissão e, se puder, tem aqui na descrição do vídeo o link para se tornar assinante do canal Paz e Bem. Marcelo, eu te convidei para a gente fazer essa conversa há 2 dias das eleições, porque a questão religiosa se tornou um dos centros da eleição de 2022, né? Estabeleceu-se uma verdadeira guerra religiosa que envolveu as igrejas cristãs. As outras religiões ficaram um pouco à parte dessa guerra, mas as igrejas cristãs, tanto as igrejas evangélicas quanto a igreja católica, especialmente, acabaram envolvidas no cenário da guerra, né? Pastores pregando que o voto em Bolsonaro é o voto por Deus, que o voto em Lula é o voto pelo diabo, pessoas sendo expulsas das igrejas porque manifestam preferência por Lula, os cultos sendo convocados para amanhã, sábado à noite, para uma última apelo desses pastores fundamentalistas por Bolsonaro. Na Igreja Católica, uma divisão profunda, né, entre a posição de padres que apoiam Lula. Eu participei de uma bicicletada em São Paulo, foi muito bonito, porque passamos numa igreja ali na região da Barra Funda e o padre estava indo presidir a missa, todo paramentado, já saiu lá fora e fazia o L e tudo, mas essa não foi a realidade que a gente viu em todo o país, né? Padres sendo agredidos, ofendidos. Vimos aqui no 12 de outubro a comunidade católica brasileira estarrecida, a invasão de Aparecida pelas hordas bolsonaristas, várias arcebispos. Legal, mas acima de tudo, garantir que nenhuma criança passe. Impressionante. E agora, nas vésperas, na quarta-feira, dia de audiência geral em Roma, o Papa Francisco, sem mencionar o nome de Lula ou de Bolsonaro, na prática indicou que apoia Lula. Ele disse... Aparecida. Que... Opa, peraí. Perdão, deixa eu voltar para o comecinho. É bem curtinho. Nossa Senhora Aparecida, que protegga e cure al popolo brasiliano, che lo liberi dall'odio, dall'intolleranza e dalla violenza. Aí, reza a Nossa Senhora Aparecida, o Papa é devoto de Nossa Senhora Aparecida, né? Que cure o povo brasileiro e o livre do ódio, da intolerância e da violência. Está aí. A mensagem do Papa está clara, a gente sabe a que se destina. Então, eu queria te ouvir hoje um pouco sobre esse contexto de uma eleição marcada por essa verdadeira guerra religiosa. Infelizmente, Mauro, existe esse ódio, essa intolerância que o Papa falou, quase como uma espécie de DNA de grupos de igreja. O catolicismo veio para o Brasil junto com os conquistadores. Eles trouxeram a espada junto com padres, com franciscanos e jesuítas e outras congregações, trazendo a cruz, mas unida à espada, que legitimavam a escravidão, que aceitavam o império. E esse tipo de igreja, ela hoje, quais são os grupos que estão apoiando o Bolsonaro? Na Igreja Católica, são grupos monarquistas,
grupos contra o Vaticano II, contra o Papa Francisco. Portanto, há um tipo de religião, sabe? Na igreja evangélica, a mesma coisa. Existe um grande grupo de evangélicos que são do MEP, Movimento Evangélico Progressista. Sim. Em todas as igrejas, na Assembleia de Deus, nas igrejas pentecostais, tem gente que não é de direita e que não é pessoas sem senso crítico, tem um pensamento crítico. Mas o que está imperando, o que está dominando, é uma espécie de onda de volta a um estilo de igreja dominadora do mundo. Uma igreja que quer impor a sua, não apenas a doutrina, mas o seu estilo, o seu poder sobre a sociedade. Eu não sei se você viu um filme de um cineasta aqui de Recife, chamado Gabriel Mascaro. Ele já tem alguns filmes no Brasil. E ele fez esse filme que se chama Divino Amor, que está no YouTube, vocês encontram no YouTube. E o Divino Amor é uma história, é claro, fictícia, de um Brasil em 2027, dominado pela Igreja do Divino Amor. Então, a festa de carnaval foi proibida. E a única festa que pode ter no Brasil é do Divino Amor. Exatamente. Então, esse filme vocês encontram no YouTube. Então, é um Brasil totalmente dominado por uma seita, porque é uma seita. Qual é a diferença de igreja e seita? Igreja é convocação para uma assembleia aberta. Em grego, igreja quer dizer assembleia aberta. Aberta a todos e a todas. Todos são cidadãos e cidadãs do reino de Deus. Qual é a diferença de uma seita? É que o verbo latino é sectária, cortar. Então é cortado. E aí, no momento atual, é um cristianismo de seita, que é proposto, seja na Igreja Católica, seja em igrejas pentecostais, e que apoiam o atual presidente. E a direita, extrema direita. Então, empresários. E aí é muito esquisito a gente ver pobres, motoristas de táxi, pessoas na rua, vendedores. Hoje eu vi no Recife, vendedores. Viva o presidente capitão. É como a barata que vai se proteger debaixo da sola da bota que vai esmagá-la. É muito triste, é muito duro. E acho que a proposta, Mauro, que a gente tem que aqui, a partir do Paz e Bem fazer já, é de instituir uma Comissão Nacional de Reconciliação, feita pela sociedade civil, feito pela OAB, feito pelos organismos da sociedade civil, coordenado por vocês dos meios de comunicação social, que são lúcidos, que são, como você, um profeta da comunicação. E aí fazer uma grande Comissão Nacional da Reconciliação que possibilite retomar um diálogo com a sociedade, e com a sociedade como um todo, plural, diversificada. A pessoa tem direito de ser conservadora, tem o direito de ser de direita, agora não tem direito de ser homofóbica, não tem direito de ser racista, não tem direito de dizer matos petralhas. Quer dizer, isso é uma selvageria, é uma barbárie, não é civilização. A civilização é nós também, nós, do nosso grupo, do nosso lado, respeitar perfeitamente, profundamente a dignidade humana do outro. E conversar a partir deste, só assim a gente pode
cumprir essa palavra do Papa, que pede a Nossa Senhora Aparecida que livre o Brasil do ódio e da violência. Mas ele não está propondo, dizendo só em quem é que ele prefere, quem é que ele vota. Ele está dizendo para nós o que é que ele acha que a gente, como cristão, deveria fazer, deveria optar. Nós estamos conversando aqui com o monge Marcelo Barros. Marcelo, esta ideia da Comissão Nacional da Reconciliação, acho que é uma ideia, nossa, ilumina. Semana que vem, passada a eleição, eu vou te chamar, não apenas aqui no Paz e Bem, a gente está junto sempre, mas eu vou te chamar lá para o fórum, um café, para você apresentar essa ideia para a sociedade. Acho uma ideia realmente luminosa, muito forte. Vamos fazer isso, muito e forte. acho que você é uma das pessoas mais indicadas para provocar essa comissão. Vamos provocar, vamos fazer com que ela saia andando por aí, essa ideia. Exatamente. Acho uma coisa importante que você fala, Marcelo, que assim, ninguém quer negar nada. O Lula é católico e ele reconciliou-se com a Marina Silva, que é da Assembleia de Deus. E ambos conseguem. O Lula tem usado uma frase bonita do Paulo Freire. Ele usou, acho que a frase que ele mais usou essa eleição, né? Unir os divergentes, né, para combater os antagônicos. Então, entender que esta divergência, a divergência permite você ver a beleza daquele que diverge de você, né? Ver a beleza do caminho, da opção da Marina, e a Marina vê a beleza do caminho, da opção de Lula católico, né? É curioso que, desde a prisão, nós fomos testemunhas disso, né? Somos coautores, inclusive, do livro sobre a espiritualidade de Lula. Lula vem mergulhando numa trajetória de espiritualidade que, ao contrário do que as pessoas podem imaginar, se aprofundou na campanha eleitoral, né? Lula se aprofundou no sentido não de se tornar um católico fechado, mas de abrir o seu cristianismo, né? E aí, então, ele abraça a Marina, ele abraça as pessoas das religiões afro, os encontros seguidos que houve com o evangélico. Então, essa ideia de poder admirar a beleza do pensamento, da opção daquele que pensa diferente da gente. Acho que uma Comissão Nacional de Reconciliação teria este objetivo, inclusive, porque acho que essa é uma coisa importante, né, Marcelo? Nós temos, vamos separar, né, os picaretas, que são esses pastores da barra de ouro do MEC, que são esses pastores que querem enriquecer, que são esses pastores que enganam o seu povo. Entre os 10 brasileiros mais ricos do mundo estão Edir Macedo, Silas Malafaia. Pois é. Entre 10 brasileiros, não empresas, pessoas mais ricas do mundo. Não mais ricos do Brasil, mas ricos do mundo. Agora, você tem pessoas que são fundamentalistas como uma opção, ou às vezes até falta de opção, se agarram nessa fé fundamentalista para não submergirem no mundo que está caindo ao seu redor. Então, são pessoas verdadeiramente, genuinamente fundamentalistas e com as quais é preciso abrir diálogo, né, Marcelo? É preciso dialogar. Eu sou amigo da Marina desde que ela era deputada, ainda morando no Acre. E pouco depois da morte eu me tornei amigo dela, pouco depois da morte do Chico Mendes. E nós sempre ficamos assim amigos em termos de diálogo. Quando ela era ministra da Ecologia, eu ia muito, quando ia a Brasília, eu morava perto, morava em Goiás, muito frequentemente a encontrava. E nos últimos anos houve esse afastamento, esse distanciamento, né? Porque ela ficou muito magoada pela forma como saiu do ministério e pela forma como foi tratada pelo PT na eleição em que ela foi candidata a presidente, em 2010, eu acho. Isso, 2010. 2010 e depois de 2014. Né? E de fato é verdade que
o nosso pessoal nem sempre cuida de ter uma ética diferente da ética do outro. Quer dizer, é muito importante que a gente faça essa diferença. Eu não vou entrar no mesmo tipo de barbárie que eu estou condenando do lado de lá. Se for para ganhar desta maneira, é melhor perder. Então, acho que agora vamos passar, deixa o passado de lado, como diz Paulo na carta aos Coríntios, o que passou, passou, vamos para frente e a gente construir uma história nova. E você traz Mas a Comissão de Reconciliação, ela não é para apagar a história, para apagar o passado. Ela é para, a partir da justiça, construir a reconciliação. Como foi o caminho que Mandela conseguiu de maneira realmente, nossa, genial, inspiradora na África do Sul, né? A situação depois... Exatamente. Mas aqui na América Latina, o Chile, sim, e também a Argentina, principalmente a Argentina, teve um trabalho de uma comissão de verdade e reconciliação muito profundo. Atualmente, vocês encontram no Prime Video do Amazon, é um filme chamado Argentina 1985, e é candidato ao Oscar de melhor filme estrangeiro, agora em 2023. Portanto, é um filme que está sendo lançado neste momento. Ele vai passar em São Paulo, na Mostra Internacional de Cinema, que começou há 3 dias atrás, ou há 4 dias atrás. Esse filme não passou ainda, mas ele já está na Prime Video, Argentina, com o Ricardo Darín. E este filme, é interessante a gente vê-lo à luz dessa proposta da Comissão de Reconciliação. Julga os crimes da ditadura, não faz, como o Brasil fez, uma anistia apressada e como se fosse a mesma coisa, os crimes do Estado e os crimes de jovens que foram mortos pelo Estado nos grupos subversivos. E o Brasil foi o único país da América Latina que não conseguiu superar. Então, aquilo que a gente diz nunca mais, como fica nunca mais se você não sabe o que é o nunca mais? Nunca mais o quê? Tem uma questão, Marcelo, que acho que a sua reflexão me provoca, que é assim, algo para pensarmos neste campo da esquerda, neste campo das pessoas que advogam por uma espiritualidade aberta. A gente assistiu na campanha eleitoral algo sobre o que nós precisamos meditar depois da eleição. Então, por exemplo, a ideia de que vale tudo contra o inimigo. Vale, inclusive, começar a fazer fake news. Vale estimular o ódio contra o inimigo. Isso acabou proliferando no nosso campo. Eu vi isso de maneira muito dolorida, inclusive, e acho que esse caminho da Comissão de Reconciliação implica também a gente revisitar os nossos demônios, né? Implica principalmente em descobrir uma ética que serve para todos. Eu não posso pregar ética para os outros e eu não viver. Como é que a ministra Damares, que se diz evangélica, que foi pastora, inventa mentiras que ela sabe ser mentira, não está, porque ela não está enganada, ela não está pensando que foi verdade. Não. Ela está propositalmente dizendo coisas que sabe que não ocorreram, ou que não tem nenhuma prova de que ocorreram. Que ela pode até suspeitar, mas não tem mais do que suspeita. Nenhuma perspectiva. E ela diz como se fossem verdades. Então, a difusão dessas falsas verdades, dessas pós-verdades, né? Pior do que mentira. A mentira é uma
é quase como se fosse inocente em relação a uma verdade falseada. Então, isso que está acontecendo com relação a dizer Lula vai destruir igrejas, vai fechar igrejas, né? Eu não vou responder a isso divulgando que o Bolsonaro provocou o fechamento de uma igreja, porque foi radicalmente outra coisa, exatamente para não cair na fake news. Significa, como o presidente da República ia falar lá, eles impediram um culto numa celebração. É lamentável, mas não é no mesmo nível da mentira que eles pregaram. Perfeito. E a gente não vai divulgar isso como sendo uma verdade na mesma linha deles, porque não é. Perfeito. Então, acho que essa ética é que é importante a gente retomar. Então, por exemplo, o Centro Dom Bosco diz que é contra o Concílio Vaticano II, diz claramente. Aí um padre teólogo aberto, ligado à libertação, diz: se você não aceita o concílio, não é católico, saia da Igreja Católica. Na hora que eu digo isso a ele, eu estou praticando o dogmatismo que eu condeno nele. Se eu defendo uma igreja plural, pluralista, não é o problema dele ser contra o Concílio Vaticano que eu digo, então, saia da igreja. Isso ele diz comigo, eu não vou dizer com ele. Eu não me permito, compreendem? Quer dizer, eu vou lutar, eu vou brigar com outro argumento, não com esse. Porque senão eu me igualo ao dogmatismo que eu estou condenando. E muitas vezes o nosso pessoal não percebe isso. Então fica um regime de cristandade numa competição. Quem é que consegue implantar a cristandade no Brasil? Quer dizer, é horrível. Legal. Monge Marcelo Barros, estamos a 2 dias das eleições. Queria encerrar nossa conversa com uma palavra sua para esse povo de Deus que vai votar no domingo. Penso que é lembrar um cacique iroquês lá do Canadá que dizia: toda decisão que você tomar, pense até na geração 8ª dos seus filhos para tomar aquela providência. E eu acho que esse voto agora é um voto para o futuro do Brasil, não é apenas para o momento atual. Então, não é apenas o voto em Lula que nós defendemos, que é o correto, mas é mais do que isso. É abrir um caminho para refundar o Brasil a partir de outras raízes. E, nesse sentido, é uma proposta espiritual, que o Espírito Divino nos ilumine, nos abençoe e nos conduza neste caminho que se abre. Assim Amém. Seja. Paz e bem. Bom voto para todo mundo. Obrigado, Marcelo. Obrigado você, Mauro. Um bom final de semana para você, para todos os telespectadores que estão nos acompanhando, e seguimos caminhando juntos. Que seja um domingo abençoado. Tchau, gente. Tchau.